Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Que a paz do Senhor também esteja a todos que estão na sua casa assistindo este culto e cultuando conosco nessa noite em nome de Jesus. Meus irmãos, motivo de muita alegria. Feliz nessa noite de estar conhecendo mais os irmãos. Deus abençoe, Bispo Adevaldo. Prazer. Deus abençoe o Senhor muitíssimo, juntamente com a Bispo. Deus abençoe a todos os irmãos, você que está na sua casa também. Senti a presença de Deus quando eu entrei dentro desta casa, nessa noite. E Deus colocou um texto no meu coração, quero compartilhar com os irmãos, que se encontra no Evangelho, no livro de, segundo escreveu Lucas, que é no livro de Atos dos Apóstolos. Livro do Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe também nosso irmão, amigo Levi, que fez um intermédio aí. E é bênção de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. E o versículo de número 5 em diante. Eu vou ler, porque as horas ela não esperam. Diz assim, Atos 12, 5. E Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeiras a sentinela, guardava a porta do cárcere. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado, Pedro despertou. E o anjo disse, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Versículo de número 8. E disse-lhe o anjo, cinge as tuas sandálias. E assim o fez. E disse-lhe, põe a sua capa e segue-me. Incline sua cabeça, você que está aqui nessa noite, você que está na sua casa, vamos fazer mais uma oração. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer e te adorar, Pai, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco nessa noite, Senhor, pelos louvores entoados a Ti, Senhor, pelas palavras que foram proferidas desse altar nessa noite. Pai, agora estaremos fazendo uso da Tua bendita e infalível palavra, Senhor. Que o Senhor nessa noite possa abrir os Teus oráculos santos e possa nos dar a revelação da Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vinha no carro, bispo, e eu vinha perguntando ao Senhor o que eu iria ministrar para os irmãos aqui nessa noite. Quando eu entrei dentro desta casa de oração nessa noite, eu vi a bispa falando sobre um texto e ministrando algo sobre nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus me leva no livro de Atos dos Apóstolos, bispo, no seu capítulo de número 12 e os versículos 1 em diante. Ora, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que ele é um mistério. Eu já li e já reli algumas vezes o livro de Atos dos Apóstolos e eu quero compartilhar algumas revelações que o Senhor me deu dentro desse texto. Primeiro, o livro do Atos dos Apóstolos é um livro que fala muito sobre a identidade da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, vai falar sobre a descida do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a história de um dos maiores missionários que a Bíblia teve, que foi o apóstolo Paulo depois de Cristo. E o engraçado do livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar a história do apóstolo do começo, o meio e o fim do ministério do apóstolo Paulo. Mas o engraçado é que quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos não é o apóstolo Paulo. Quem escreve o livro do Atos dos Apóstolos é Lucas. Nós sabemos muito bem que Lucas, ele não foi um discípulo de Jesus. Lucas, ele era um médico e um historiador da época. Então Lucas, ele vai pegar tudo aquilo que Marcos escreve,
Lucas vai pegar tudo aquilo que Mateus escreve, e Lucas vai pegar tudo aquilo que João escreve. Então Lucas, ele vai direcionar agora aos gregos daquela época. Lucas, ele quer entregar uma mensagem para aqueles homens, para que a mensagem que Cristo deixou para ele. Então, Lucas, ele vai escrever toda a história do apóstolo Paulo. Então Lucas, ele não andou com Cristo, mas Lucas, ele foi um papel fundamental na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, eu acredito que muitas das vezes Paulo queria desistir, muitas das vezes Paulo queria parar, bispo, muitas das vezes Paulo olhava para aquilo, para a caminhada dele na terra, aquilo que ele estava passando. Paulo tinha um desejo de desistir, porque nossa vida cristã, nós temos altos e baixos, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele nos ajuda em todas essas coisas. Então Paulo, por muitas das vezes, queria desistir, quando ele vai dizer que muitos o abandonaram, mas ele estava num presídio em Roma, mas ele vai lembrar que uma pessoa estava com ele. Quem era? Era Lucas. Irmãos, se você convidar um monte de gente para uma festa, certamente vai até quem você não convidou, mas numa prisão, preso na prova, raramente só vai os amigos. E Paulo vai ressaltar aqui que muitas pessoas abandonaram Paulo. Paulo abriu igreja na Éfeso, Paulo abriu igreja em Coríntio, Paulo foi para Roma, Paulo viajou, irmãos, a Ásia inteira, e ele vai dizer que muitos o abandonaram, mas só uma pessoa estava com ele. Quem era? Era Lucas. Irmãos, se estamos aqui nessa noite, foi porque alguém lá evangelizou para você e falou: não pare, que Deus tem uma obra na tua vida, não para, que Deus tem uma obra na tua casa, não para, que Deus não desiste de você, não para, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, no teu ministério, na tua família, e o nome do Senhor será glorificado. Eu acredito que muitas das vezes, quando Paulo queria desistir, quem estava lá? Lucas dizendo: Paulo, não para não, Paulo. Paulo, não desiste não, Paulo. Paulo, Deus vai cumprir toda a palavra, toda a promessa, Paulo, que Deus falou para você. Jesus irá cumprir para que o nome dele venha a ser glorificado. Irmãos, dá uma crise terrível no mundo, a crise está instaurada, mas toda a palavra que Deus disse para a tua vida irá se cumprir. As promessas de Deus não irão cair por terra, porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala sobre nossas vidas. Então Lucas, ele foi um homem que impulsiona a Paulo não desistir. Lucas é aquele homem que dá o up da vida de Paulo. Mas o engraçado aqui, que me chama a atenção, é por que Lucas, ele tem essa evidência, o que Lucas queria passar para os homens daquela época. Uma coisa só: quando Jesus prega para Mateus, Marcos e João, era o período do ensinamento. Jesus gostava muito de ensinar. Mateus capítulo 5 e diante. Bispo, Jesus gostava muito de ensinar. Esse era o ministério de Jesus. E tudo aquilo que você aprende, você é obrigado a colocar em praticidade lá na frente. Tudo aquilo que nós estamos aqui nessa noite cultuando vai servir de utilidade para nós alguma coisa lá na frente. Então Jesus gostava muito de ensinar. E o que Jesus enfatizava nos evangelhos? Olha, vocês precisam ouvir as minhas palavras. E não só ouvir, mas vocês também precisam guardar a palavra que eu prego para vocês. Você lembra do quando Pedro, ele estava próximo a negar Jesus? Jesus não falou nada, mas Jesus simplesmente olhou para Pedro. E Pedro fez o quê? Lembrou-se das palavras de Jesus. Quando Judas estava próximo a trair Jesus, quando ele entregou as 30 moedas de pratas, e aí quando ele chega no Monte das Oliveiras para entregar Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, e Jesus lembrou do quê? Das palavras de Jesus. Irmãos, pelo poder da palavra de Deus, portas estão sendo abertas aqui nessa noite, cadeias estão sendo quebradas aqui nessa noite, a cura está acontecendo aqui nessa noite, pela palavra do Senhor nessa noite, milagres extraordinários estão acontecendo aqui nessa noite. Eu vou falar até você adorar, pelo poder da palavra de Deus, coisas extraordinárias. Deus está está fazendo aqui nessa noite pelo poder da glória de Pai. As palavras. Então, bispo, Jesus gostava muito de ensinar, mas quem ouvia tinha que colocar o quê? Em praticidade. Se nós entrarmos aqui como ouvinte, certamente sairemos como ouvinte. Mas se nós entrarmos aqui como adorador, irmãos,
Não tem capeta que vai roubar aquilo que Deus está entregando aqui para você na tua casa. Se nós entrarmos aqui como adorador, certamente também sairemos como adorador, porque a palavra dele está guardada aqui. Guarda. Agora Jesus está falando o que para os discípulos? Vocês precisam guardar. E vocês precisam agora guardar aquilo que eu falei. E agora o que eles vê? Os discípulos sendo mortos. Depois da crucificação de Jesus, ele parte. Vinha o quê? O Espírito Santo Consolador. Então, você concorda comigo que uma situação com Jesus é uma coisa? Uma situação sem Jesus é outra coisa? Você ouvir falar de Jesus é uma coisa. Você se relacionar com Ele é outra coisa. São coisas distintas. Então Jesus agora falou para eles: ó, agora o que vai valer é a minha palavra. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês continuem. Quando eu não estiver mais aqui, vocês vão parar. Quando eu não estiver mais aqui, o inimigo vai assolar, mas eles não vão vencer você, porque vocês precisam ter fé. Assim como eu venci o mundo, vocês também irão vencer também. Jesus parte. O que fica? O Espírito Santo, o Consolador. Aí o que agora os discípulos estão vendo, bispo? Todos os discípulos sendo mortos. Marcos, preso, amarrado numa corda, num cavalo, e sai sendo deslacerado pela rua de Alexandria. Só que Herodes, naquele tempo, ele só pegou crente louco. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite, nós não somos muito bem da cabeça não, porque nós sabemos a quem nós estamos adorando e a quem nós estamos buscando aqui nessa noite. O mundo pode falar que é loucura, mas nós sabemos que é privilégio. Estamos aqui nessa noite adorando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Então o que para o mundo é loucura, para Deus é sabedoria. Os discípulos estão sendo mortos. E Herodes queria que eles renunciassem, negassem. E eles não negociam. Bispo, a fé deles era inegociável. Um monte deles indo embora. Sobraram quem? Pedro e Tiago. A Bíblia diz que Herodes está no seu trono sentado. Uma certa noite, ele olha e fala assim: quantos discípulos de Jesus sobraram? Sobraram 2. Quem é? Tiago e Pedro. Herodes falou: Tiago eu não conheço muito bem, mas Pedro eu conheço o histórico de Pedro. As pessoas têm dizer que Pedro era um homem do quê? De pouca. Pelo um fato isolado de Pedro, as pessoas titularam ele como um homem de pouca. O momento nosso para com Deus ruim, todos nós temos e todos nós vamos ter. Mas o momento ruim não significa que atrapalhou ou apagou a história que Deus começou a escrever sobre a tua vida. A história são páginas. E para ele apagar uma letra, ele vai ter que apagar a página inteira, o livro inteiro. Então ele não vai apagar aquilo que ele começou a escrever na tua vida. Então Herodes titulou um momento ruim. E as pessoas titularam um momento de ruim de Pedro. E falaram: Pedro é um homem de pouca fé. Então Herodes, na cabeça dele, Pedro era um homem do quê? De pouca fé. Eu vou te dar aqui um exemplo bíblico. Qual foi que ficou marcado na vida de Pedro? A tempestade no alto mar. Irmãos, que coisa. Jesus entra num barco, fala para os discípulos assim: ó, vocês vão passar para o outro? Olha o que Jesus falou: vocês estão aqui, vocês vão agora passar para o outro lado. E o Senhor? Eu vou orar um pouquinho, depois eu vou. Os discípulos nem perguntaram como é que ele ia, mas a palavra era, seguinte, ele não falou o que ia acontecer no meio, mas a palavra dele final foi o quê? Vocês vão chegar do outro. Não interessa o que o mundo está passando, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Estou arrepiado aqui nessa noite. Aí, e o Senhor? Eu vou subir um pouco e vou orar. Vai na frente, vai os 11. Irmãos, quando chegou no meio do oceano, do mar, a Bíblia diz que foi no meio do mar, Jesus está no monte orando. E ele vê os discípulos lutando, porque uma grande onda queria quebrar o barco. Irmãos, eles lutaram como eles queriam. Pedro, um pescador, mais de 30 anos de pesca, experiência terrível. Jesus está lá de cima olhando lá para baixo. Irmãos,
fica tranquilo. Jesus está vendo toda a situação lá de cima, Ele está olhando você aqui embaixo, está dizendo, fica tranquilo, eu estou no controle da tua casa, eu estou no controle dos teus negócios, eu estou no controle da tua vida, eu estou no controle da tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, ele olhando lá de cima, aí ele viu que eles estavam em perigo. Aquele dia o mar não estava para muita conversa. Sabe o que Jesus faz? Eu vou lá. Irmão, ele desce. Você percebeu que na Bíblia você nunca viu dizer que Jesus chegou correndo, chegou adiantado ou chegou atrasado? Mas ele sempre chegava no quê? Na hora? Talvez à noite, essa noite Jesus está marcando a hora certa. O relógio de Deus está tocando na tua casa. O relógio de Deus está tocando aqui. A hora certa está chegando agora. Bispa, ele chega diante da areia. Irmão, se você não der glória agora, eu vou jogar essa água na sua chapinha. Ele chega na areia, sabe o que ele faz? Ele olha para um lado, não vê uma canoa. Ele olha para o outro, não vê uma prancha, não vê um barco, não vê nada. Sabe o que ele faz? Eu vou ter com eles por cima das águas. Uma tempestade, uma chuva terrível, irmão. Não dava para ver quem é quem direito, no alto mar. Aí os discípulos olharam, porque agora entende esse texto. A Bíblia diz que Jesus estava indo em direção a eles. Como é que pode? Eles estão no meio do mar, Jesus chega rapidamente assim, irmão, a bênção você explica, o milagre você não consegue explicar. Aí, eles olharam e disseram assim, é um fantasma. Todos gritaram que era um fantasma. Só o cara que era de pouca fé gritou o quê? Senhor. Jesus falou, não sou um fantasma, sou eu. Aí só o cara que as pessoas achavam que tinha pouca fé disse o quê? Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, a física, a lógica, não dá para entender. Por quê? Qual era mais seguro? Pedro esperar Jesus entrar no barco e chegar e conversar com Jesus dentro do barco? Ou ir lá para fora do barco? Irmão, lógico, era fazer o que todo mundo fez. Ficar dentro do barco e esperar Jesus chegar. Sabe o que Pedro fez? Ele fez diferente de todo mundo. Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo conversando em cima das águas. Irmão, vê se em cima das águas era lugar de eles conversar. Só que Pedro, bispo, arriscou, ele falou isso. Por quê? Para você galgar algo que Jesus nunca fez por ninguém, você vai ter que fazer aquilo que ninguém nunca fez também, para Deus fazer na tua vida. Se és tu, deixa eu ir ter comigo. Aí, diz o texto que Jesus fez o quê? Parou. Por que Jesus parou? Lógico. Ele falou, conjecturando o texto, eu estou indo ter com eles, salvar eles lá do perigo. E ele quer vir ter comigo em cima das águas? Esse cara é meio doido. Sabe o que Jesus fala? Pedro, pode vir. Pulando as águas e vai andando. Acontece duas situações. Primeiro, o vento. Quando acontece o vento forte, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, continua olhando para... Pedro está andando por cima das águas e nem percebe. Porque ele está olhando para quem? Para Jesus. Aí vem a tempestade, bispa. Aí Jesus fala, Pedro, não olha para a tempestade. Olha para... Aí ele olha para quem? Aí quando ele começa a olhar para a tempestade, ele começa o quê? A afundar. Tem situações na nossa vida que nós passamos, as pessoas falam, lá está numa prova danada. Você nem percebe, porque você está olhando para... Você está passando uma prova e você nem percebe, porque você está na igreja adorando, você está buscando, você está dizimando, e você está passando um processo, mas você está passando adorando e dizendo, bendito seja o nome daquele que há. Aí ele começa a afundar. Irmãos, Jesus pega ele e fala, homem de pouca fé, por que você duvidaste? Aí aqui eu entendo uma coisa, é uma pergunta que eu faço. Pedro, quando Jesus encontra ele no mar da Galileia, bispa, ele estava fazendo o quê? Estava pescando. Mais de 30 anos, bispo, de pesca. Você acha que ele não sabia pescar? Agora eu te falo uma coisa. Você acha que o médico sabe fazer uma cirurgia? Sim ou não?
Você acha que um policial sabe atirar, sim ou não? Você acha que um pescador mais de 30 anos de pesca não sabe nadar? E por que Pedro sabe nadar e tá morrendo afogado aqui, irmão? Ei, não era mais fácil ele dar umas braçadinhas, fazer um cachorrinho e voltar para dentro do barco? Mas aqui Jesus, eu entendi uma coisa que Jesus quis dizer para Pedro. Pedro, enquanto você for bom nas suas habilidades e não colocar eu como principal, você vai afundar. Mas enquanto você falar, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Você vai andar pelas águas e o meu nome será glorificado. Voltando para Atos e encerrar aqui. Quando Herodes olhou e falou assim, quem é que sobrou? Pedro e Tiago. Herodes falou assim, Pedro eu conheço. Ele achou que um momento ruim, bispa, ia estragar. Mas ele sabia que Pedro era um homem de muita... Não, Pedro tinha muita fé. Queria eu ter a fé igual a de Pedro. Os momentos mais marcantes da vida de Jesus, quem estava lá? Pedro, Tiago e... Os outros não estavam, mas ele estava em todos. A transfiguração, andar por cima dos milagres que Jesus fez, Pedro estava lá. Cadeira cativa, assistindo de perto. Então Herodes olhou e falou, Pedro eu conheço. Tiago eu não conheço muito bem. A Bíblia diz no livro de Atos 2, que Herodes tinha duas coisas. Mandava martirizar, oprimir, depois ele mandava matar. Por quê? A martirização era um modo de você renunciar à fé naquele tempo. Então Herodes tinha um prazer de olhar para aquelas pessoas e dizer assim, você vai renunciar, você vai parar. Eu vou fazer com que você desista. Eu estive na Suíça o ano passado, a Suíça tem 40 igrejas, bispa. E lá você não se pode pregar o evangelho. Quando você prega, o país quer inibir, quer falar, não, você vai ser preso. Se você pegar o evangelho aqui, você vai ser preso aqui também. Só que tem pessoas loucas, tem pessoas apaixonadas por Jesus, que não está nem aí com nada, e acredita que Ele pode fazer o milagre, independente de onde estiver. Aí, ele chama Tiago e fala assim, Tiago, você serve a Jesus, sirvo. E aí? Vou continuar servindo. A Bíblia diz que Herodes mandou decapitar Tiago. Na frente de Pedro. Estavam os dois. Tiago ele mandou decapitar. E Pedro? Aí ele falou, Pedro, manda ele ir para a prisão. Bate bastante nele. Aí a Bíblia diz que Herodes falou assim, no dia seguinte. O que você entende no dia seguinte? 24 horas, 12 horas. Sim ou não, bispa? No dia seguinte. Porque tem coisas que a Bíblia dá a entender. Ana orava por um filho. Aí o profeta falou assim, no tempo determinado. O que é o tempo determinado? O período de uma gestação. Se a criança nasce com 4 meses, é prematuro, não tem durabilidade. Um período correto de Deus de uma mulher é 9 meses. Então, no dia seguinte, 24 horas, vou mandar matar ele. O que a gente faz com ele? Bate bastante, oprime bastante, prende ele nas mãos e prende ele nos pés. Só que nós esquecemos de prender uma coisa: calar a boca de Pedro. Irmãos, tem lutas que nós não vamos vencer lutando. Tem lutas que nós não vamos vencer brigando. Tem lutas que nós vamos vencer adorando, bem dizendo que as barreiras irão cair por terra. Manda ele. Pode mandar ele para a prisão. Aí Pedro fala o quê? Imagina o psicológico desse cara, bispa, desse apóstolo. Viu o amigo ser morto, decapitado. E ele sabia que Herodes ia matar ele também. Por quê? Esse aqui é o Herodes Agripa. Os outros Herodes, que tinha falecido, a geração deles, não tem na Bíblia dizendo que um deles foi salvo. Então eles eram terríveis. Mandou Pedro ir para a prisão. Irmão, Pedro chega na prisão todo machucado, algemado nas mãos, algemado nos pés, mas a boca dele estava livre. Aí sabe o que ele faz? A Bíblia diz que tinha 16 homens, soldados olhando Pedro. Olha, irmão, 16 homens olhando um cara. Que periculosidade Pedro tinha? Nenhuma. Mas ele teme. As pessoas têm medo, querendo ou não, as pessoas temem. As pessoas queriam ter a coragem que você tem. As pessoas queriam ter a audácia que você tem, mas elas temem. Nessa noite Deus está dizendo: vai além do que eu coloquei nas suas mãos, porque eu vou te dar coisas extraordinárias nessa crise, para você saber que eu sou Deus.
Sabe o que Pedro fez? Chega na prisão todo machucado, algemado, todo ferido. Aí eles vão olhar para o soldado e vai dizer assim, ó, eu vou dormir um sono. Só que eu quero um travesseiro para dormir. Ó, irmão, sai de brincadeira. O cara chega na prisão, bispo, todo machucado, algemado, sabe que vai morrer no dia seguinte e está dormindo o sono do justo. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite, para quem está em casa. Vai dormir tranquilo nessa noite. Vai descansar tranquilo. Deus já está preparando o teu milagre para o poder da glória. Vai dormir. Irmão, vai dormir tranquilo. Aí, ó, bispo. Aí eu imagino aqueles 16 homens olhando Pedro na prisão. E sabia que tinha matado um amigo dele, porque os soldados também viram. E eles coçando a cabeça disse, cara, não dá para entender. Esse cara vai morrer amanhã, tá dormindo um sono tranquilo, tá roncando tranquilo. É por isso que as pessoas não entendem o processo que a gente passa. Vê passando uma prova terrível, mas sempre vê você com a Bíblia debaixo do braço, dizendo, onde você vai? Eu vou adorar. Vê passando uma prova terrível, onde você vai? Eu vou adorar. Eu estou desempregado, estou sem dinheiro, mas eu vou adorar. Porque elas não entendem o processo que você passa, porque você confia naquele que está no alto e sublime trono. É ele que tem que cuidar de ti. Aí eles olharam, passaram o tempo. Aí a Bíblia diz no livro de Atos 12:5 que a Maria, mãe de Tiago, quando ela soube que os dois estavam presos, o que elas fizeram, bispo? Foram no palácio do Herodes. Herodes, cadê Tiago e cadê Pedro? Falou, ó, Tiago está aqui. Decapitei. E Pedro? Mandei ele para a prisão. No dia seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Tiago. Aí ela olhou e falou, como é que é? No dia seguinte? No dia seguinte. Você não matou ele? Não. Tem certeza? Tenho. O que você vai fazer? Eu vou para casa e vou orar. Irmãos, bispa, a oração ainda move a mão de Deus. A oração ainda trabalha e quebra protocolo. A oração ainda quebra barreira. A oração ainda quebra paradigma. A oração quebra cadeado. A oração ainda quebra demônios. A oração ainda Deus faz milagre. Ela vai para casa, ó, ela vai para casa e vai orar. Irmãos, aqui eu aprendo uma coisa. Eu posso te falar a verdade, sim ou não? Vou falar a verdade para você. Ela vai para casa e ela vai orar. Ela não orou por propósito, ela orou por um propósito. Qual era? Deus, livra Pedro. Deus, solta Pedro, irmãos. Deus, liberta Pedro. Ó, quem não conhece Deus, eu não posso ir lá onde Pedro está, mas o Senhor pode ir lá. Deus, os meus pés não podem ir lá, Deus, mas os seus pés podem ir lá, Deus. Deus, a tua mão dá. Deus, a minha mão não pode ir lá, Deus, mas a tua mão poderosa pode ir lá. Deus, eu não posso ir lá. Nós oramos assim, Senhor, eu não posso ir lá, mas o Senhor pode ir lá. Eu não sei porque quando Deus está falando essa palavra, eu estou dizendo, William, enquanto eles estão aqui ouvindo uma palavra, eu estou indo lá, eu estou quebrando lá, eu estou deslacerando lá, eu estou dando livramento lá, eu estou abrindo chaves lá, eu estou abrindo porta lá. Deus, solta Pedro. Ó, aqui não era o grupo de oração. Aqui não era. Aqui eram os irmãos, a igreja. A igreja se reuniu. Todos. Por um propósito. Deus, liberta ele. Solta, Deus. Faz alguma coisa. Ó, enquanto a igreja orava, Pedro dormia. E quando Pedro dormia, a igreja orava. Eu perguntei, mas Senhor, por que o Senhor... O que faz o cara dormir, irmão, sabendo que no período de poucas horas ele pode ser morto?
bispo, o cara tem que ser muito louco. A bispo é terra. É só quem tem Jesus na vida, irmão. Aí eu pergunto. Mandei uma risada. Bispo, olha só que coisa. Quando eu amo palavra profética. Quando uma das cruzadas de Jesus, quem estava com ele? Pedro. Pedro não faltava nos cultos. Irmão, Pedro estava lá 24 horas com ele. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, vou te dar uma coisa que eu não dei para ninguém, Pedro. Porque Jesus deu uns mistérios que ele dá só. João 4:4. Jacó deu um pedaço de terra para José no Egito, no deserto, esse cara no deserto. Mas foi produtivo. Porque lá depois de mais de 2000 anos, quem bebe daquele poço era quem? Jesus. Aí ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, eu vou te dar uma coisa que eu não dei para nenhum discípulo. Aí Pedro falou: o que é, Senhor? Você não vai morrer jovem. Estou arrepiado aqui nessa noite. Quando Pedro vai preso, por que ele está dormindo? Porque ele era jovem. Alabaxúrica. Irmão, o coronavírus não vai pegar a tua casa. A enfermidade não vai tocar em você. Por quê? Porque a promessa de Deus vai se ter lugar por muitos anos. Na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos, em toda a geração. Deus vai abençoar e vai prosperar tudo. Ele sabia que Jesus tinha liberado uma palavra profética para ele. Irmão, às vezes nós tememos aqui o homem diz, mas nós não temos aquilo que Deus falou para nós. Por isso que Pedro estava dormindo. Você acha que eu vou ter meu Herodes? Estou confiando nas palavras, nas promessas de Jesus. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Mateus 28:20, eu estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Para encerrar, Pedro está dormindo e a igreja está orando. A igreja está orando, Pedro está dormindo. Pastor, de repente, quem aparece? Um anjo. Um anjo aparece na penitenciária e ninguém vê, nem Pedro que estava dormindo. Aí o anjo chega na prisão, bispo. Só vê um clarão. Ele faz o quê? Toca em Pedro do lado. Pedro desperta. Porque quando você dormir uma coisa, você tirar um cochilo é outra coisa. Você já tirou um cochilo de 5 minutos, 3 minutos? Você pega um ônibus aqui, ele vai para lá no Lago de Osasco. Você sabe que você vai descer no final. Mas você cochila, você acorda meio perdido, você não sabe onde você está. O psicológico nosso é terrível, irmão. Então Pedro, quando o anjo toca nele, a Bíblia diz que ele estava cochilando. Ele acorda meio perdido. Aí o anjo olha para ele e fala assim: Pedro, segue-me depressa. Em outras traduções, o que o anjo está querendo dizer para Pedro? Pedro, agora não tem muito tempo para perguntas e respostas. Porque Pedro poderia perguntar e o anjo falou: segue-me depressa. Aí ele não é bobo nem nada, o que ele faz? Se levanta para ir embora. Aí ele falou assim: antes. Você vai fazer duas coisas, Pedro. Porque quando Herodes prendeu Pedro, Tiago ele já matou. Mas quando ele prendeu Pedro, ele tirou duas coisas de Pedro. Que foi o quê? A capa e as sandálias. Vou te contar aqui um segredo. Ele tirou essas duas coisas de Pedro. Por quê? As sandálias, quando Pedro se levanta, aí o anjo olha para ele e fala assim: mas primeiro você vai fazer duas coisas. Olha como que Deus é. Mandou ele levantar depressa e ir depressa. Depois agora manda ele esperar e fazer duas coisas. O anjo falou: mas peraí, o que Herodes tirou seu? Tirou as sandálias e a capa. Mas irmãos, uma pergunta que eu te faço. Eles estão no presídio de segurança máxima. Que pouco importa, fugir descalço e de capa. Nenhuma. Eu quero fugir, eu quero ir embora. Não importa como é que eu vou, eu quero ir embora. Aí o anjo falou: não, vai lá e pega as suas sandálias. Irmãos, vou te contar um segredo aqui. Se nós não estivermos bem espiritualmente, nós não estaremos bem em nenhuma área da nossa vida. Nenhuma área. Eu vi na Suíça lá homens que tinham empresa de aviação aérea. O cara tinha 15 avião, 20 avião. Mas eles não eram felizes. Para ganhar 2 almas para Jesus lá foi um trabalho danado.
Mas eles vieram. Por quê? O dinheiro é bênção na nossa vida. É bênção. Mas você tem que dominar o dinheiro, não é o dinheiro que tem que dominar você. Às vezes, Deus, eu quero abrir uma porta, nós oramos, aí Deus vai lá e abre uma porta, mas entenda, a porta é para você trabalhar. Você não pode trocar a porta pela igreja. Ah, mas não dá mais tempo. Irmãos, tem uma coisa, você tem que administrar aquilo que Deus te deu. É bênção. É você que é o administrador, não ele. Aí, o anjo olhou para ele e falou assim, vai lá e pega o quê? As suas sandálias. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, mas por que o anjo mandou ele pegar sandálias? Aí Deus falou algo comigo. William, você lembra quando Paulo escreve o livro de Efésios? Lembro, lê lá. Quando Paulo escreve o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, o que Paulo diz? 6:10, nos demais irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Tomar sobre vós o quê? O escudo. Para que serve o escudo? Para apagar os dardos inflamados do... E o que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu vou edificar você sobre o quê? Sobre a rocha. Espera aí, o escudo, ele é uma armadura de ataque ou de defesa? De defesa. Então Jesus disse que para Pedro, Pedro, Mateus 18:18, eu edificarei você sobre o quê? Sobre uma rocha. A porta, ela só tem uma utilidade, ela abre e fecha. A minha igreja não. A minha igreja é um órgão vivo na face da terra. A partir do momento que a minha igreja avançar, automaticamente as portas vão se abrir. A partir do momento que a igreja marchar, as portas vão se abrir. Aí ele vai dizendo, tomar o escudo, o capacete, a couraça. Você vê que essas armaduras não tem para as costas. Você percebeu? Porque Deus jamais vai permitir que o inimigo ataque você pelas... Aí em último ele diz o 13. Calçai. Alabachorabá. Calamara surimicandurabaio. O labraofi calaxe. Calçaio. O quê? As sandálias. Para que serve as sandálias? Para a preparação do Lembra que eu falei para você? Marcos, Mateus, João. Pedro estava em todos os sermões de Jesus. Ele estava passando por uma preparação. Jesus falou, agora você está pronto. Pode ir, está preparado, vai. Ele vai. Então quando Herodes prende Pedro, ele falou o quê? Pedro, tira as sandálias dele. O que Herodes disse? Pedro, tire essas sandálias, você não vai pregar mais. Pedro, você não vai cantar mais. Pedro, você não vai evangelizar mais. Pedro, você não vai cantar mais, a obra vai parar, Pedro. Aí o anjo desce por dentro e fala, Pedro, Pedro, coloca as sandálias. A obra vai continuar para ser animado. Igrejas vão se abrir. Almas vão se render. E o nome do... Pastor Edivaldo, muitas portas vão se abrir. Muitas almas vão se render. Esse lugar vai ficar pequeno. Eu tenho uma profecia para esta casa. Esta casa vai ficar pequena. Calçou? Calcei. Agora eu vou. Aí o anjo falou, não, falta o quê? A capa. Não, eu vou sem capa. Não, ele tirou o quê? As sandálias e o quê? E a capa. Vai lá e pega a capa. Ele vai lá e pega a capa. Eu falei, Deus, mas por que a capa, Senhor? O que tem a ver? Aí eu falei, William, são armaduras espirituais. Você lembra quando Elias, ele foi arrebatado, subiu no... O que eles iam pedir horas antes? Pede-me o que quiseres. Irmãos, a Bíblia diz que nós pedimos mal, ó, não recebemos porque nós pedimos mal. O que ele, ó, quem não veja as coisas do céu, as coisas da terra é fichinha, ela vai vir até você. Facilmente. Eu estou arrepiado aqui nessa noite. Aí ele falou o quê? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Olha, irmão, cara audacioso. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Mas sabe o que ele falou? Se você me ver esse tomado de detidão, se você conseguir me ver, irmão, quando ele fala isso, eu passo um fogo, divide os dois. Ó, subiu Elias.
Olha Eliseu olhando. Eu vou querer alguma coisa, algum sinal Deus vai me dar. Eu tô colado. Ele passou das nuvens, nada caiu. Não, tô ligado, Deus. Eu vou ficar que nem um chinelo. Aí, ó, só caiu o quê? Ó, irmão, ó. Aí ele pegou a capa, ele estava diante do Rio Jordão. Sabe o que ele fez? Irmão, Eliseu era agricultor da terra. Ele arava a terra, sabia nadar também. Sabe o que ele fez? Eu peguei a capa, a autoridade. Ele foi lá e, ó, bateu no Rio Jordão. As portas, olha o rio se abrindo, ó. As portas estão se abrindo aqui nessa noite, bispo. Portas extraordinárias estão sendo abertas aqui nessa noite. Encerrei. Então, ó, as sandálias, a preparação. A capa, a autoridade. Nessa noite, Deus está dando duas coisas aqui para nós, bispo. Está descendo aqui, eu estou com vontade de sair correndo aqui na igreja. Deus está dando autoridade. Essa crise vai ser a melhor crise da tua vida, que Deus vai te abençoar na crise. Deus vai te prosperar na crise. As portas vão se abrir na crise para o poder da glória e do nome do Senhor. Pegou a capa, pegou as sandálias. Olha como é espiritual. Quando ele colocou a capa e as sandálias, onde falou o quê? Vem. Vem. Irmãos, Pedro era um cara espiritual. Quando a pessoa não é espiritual, você fala assim, ó, Deus está colocando uma bênção tão grande na tua vida, agora. Se ela é espiritual, ela já crê, ela está rodando, não está nem aí. Está nem aí. Pedro, quando o anjo falou para ele, vem, como é que ele ia acorrentado? O anjo não foi lá e... Irmãos, Deus não tem as chaves. Deus tem as chaves de todas as portas que você... Não, tema, Deus tem as chaves. Deus vai te dar... Você tem noção do que é isso? Deus vai te dar as chaves dos... Irmãos, isso é muito... Aí o anjo pegou e falou assim, ó, vem. Mas ele estava amarrado. Sabe o que ele fez? Isso é fé. O que é fé? Fé é você colocar o pé na escada sem ver os outros degraus, você só vê o primeiro. Você não está vendo os outros, mas você está subindo. Você não está chegando no outro, mas você está subindo, você está indo. Você está caminhando, eu não estou vendo, mas eu estou indo. Eu não estou chegando, mas eu estou caminhando. Eu creio. Isso. Sabe o que acontece? Aí ele fala assim, ó, vem. Sabe o que Pedro faz? Quando o anjo fala vem, ele vai. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus vai te abrir uma porta da crise. Eu estava no monte, eu não esqueço isso. Falou, fala para essa moça que eu vou abrir a porta para ela hoje. Eu falei, mas Deus, era de sábado para domingo, de madrugada? Eu falei, mas hoje é domingo. Eu pensei, mas hoje é domingo. Aí começou daquelas dores do lado aqui, eu falei, Deus falando. Eu falei, até metei meu lado, falei, mano, não sei por que, mas Deus falou que abriu a porta hoje, para você na madrugada. Ela olhou assim, né? Mas sabe o que ela olhou? Ela falou, eu creio, irmão, eu tomo posse. Beleza, né? Saímos de manhã, fomos para casa. Quando foi umas 2, 3 horas da tarde, a mãe dela me ligou. Irmão, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Lembra que Deus falou essa madrugada que Deus abriu a porta da minha filha hoje, no sábado de madrugada? Eu falei, lembro. Você não sabe. A empresa ligou para ela hoje, no domingo. Nunca aconteceu isso. Eu falei, mas como é que funciona isso? Não sei. A mulher falou que estava em casa e a chefe dela mandou ela voltar naquele momento mesmo, no domingo, para ligar para o currículo da minha filha. E ela tá hoje lá. Porque eu... Se nós formos olhar as circunstâncias, nós não vamos. Se Pedro fosse um cara carnal, ele ia falar assim, como é que eu vou? Sabe o que ele fez? Ele foi. Quando ele deu o primeiro passo, as portas se abriram. As algemas se quebraram. Irmãos, eu não sei porquê, mas Deus está dizendo para mim dizer para alguém aqui nessa noite, portas extraordinárias eu estou abrindo na tua vida, na tua casa. Eu estou quebrando cadeados, algemas dessa noite, pelo poder da glória do Senhor. Aí ele vai andando, só que tem um porém. O anjo passa pelas portas.
Se Pedro não fosse um cara espiritual de novo, sabe o que ele ia dizer? E eu? Irmãos, ele tá ligado nos céus. Urabadacalabachuribica. Quando o anjo passa, porque o anjo, ele era, para muitas pessoas ele era invisível, só Pedro estava vendo. Quando ele passa pela porta, quando Pedro chega à porta, chega próximo, você já foi no shopping, quando chega próximo ao sensor. À medida que você for caminhando aqui nessa noite, não ligue se alguém te ligar hoje. Se você receber notícia do milagre hoje, é sinal de Deus, é resposta de oração, é sinal de oração. Chegou lá fora, encerrei, irmão. Meu Deus, passei da hora. Chegou lá fora. Você vê como ele estava cochilando? Aí o anjo vai para a direita. Aí Pedro vai indo, o anjo fala, agora que o anjo fala com ele, onde você vai? Eu vou com você, o anjo falou, eu vou para lá. Irmão, segue o seu rumo. Irmãos, a maior coisa que Pedro queria que Deus fizesse, Deus fez. O que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Igual eu falei, a bênção você conta, mas o milagre você não consegue ver. Aí sabe o que ele faz? Parei, irmão, prometo. Aí ele faz o quê? Fica fora perplexo. Fala, e agora onde que eu vou? Aí ele falou assim, eu vou na casa da Maria. Olha como aqui as coisas. Pedro não sabia que os irmãos estavam orando por ele. Pedro não sabia. Mas os irmãos sabiam que estavam orando por Pedro. Aí Pedro vai lá. Quando Pedro chega próximo da casa da irmã Maria, ele ouve um clamor. Qual era o clamor? Deus. Eu estou pregando para crente que tem Bíblia aqui nessa noite, irmão. Meu Deus. Aí ele fala assim, Pedro sou eu. Pedro sou eu. Judeu não tem o costume de gritar. Judeu ele faz o quê? Bate na porta. Aí uma menina chamada Rude levanta da oração e fala assim, eu vou abrir. Aí chega na porta e fala, quem é? Quem é? Quem é? Aí ele falou só assim, sou eu. Aí sabe o que ele faz? Sabe o que ela faz? Em vez de ela abrir a porta, ela ficou tão emocionada que ela foi lá para os irmãos que estavam orando e disse assim, irmãos, pode parar de orar. Por quê? Porque o milagre aqui nós orávamos está na porta, está na porta. O milagre está na porta da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Xarabacalamachorimicalabaca, Elamakalasurimikalamacanchorimicai, Elamara suribicando, o labacalamanchorimicalabaxerimicando. Irmãos, o milagre está na porta. O milagre está na porta. Incline sua cabeça nessa noite. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, queremos te agradecer nessa noite, Pai. Quem está na tua casa e quem está aqui. Temos a plena certeza, Senhor, que através da oração e tudo quanto foi falado aqui nessa noite, nós estamos sendo aqui de posse de vitória, Pai. Deus, eu te agradeço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.